Jai caminhante da Mãe Terra, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do canal MetaShakti. Eu sou a Sátia e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o tempo presente, esse momento do aqui e do agora. Mas antes da gente começar a falar sobre o tempo presente, eu vou pedir para que você deixe o seu like, vídeo, compartilha, para que outras pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos, a esses vídeos. O canal MetaShakti está fazendo aí muitos vídeos, muita informação, são muitas mulheres, muitas histórias, muitos ângulos de visões. E é muito interessante a gente poder compartilhar de ângulos de visões, porque cada ser ele é muito único, ele é muito individual, muito pessoal, e ele tem a própria forma de ver a vida, de ver a realidade, de ver como as coisas funcionam. E quando você consegue compartilhar a sua experiência, a sua visão de mundo, que é isso que acontece aqui no canal MetaShakti, a gente dá para as pessoas a possibilidade de entrar em contato com outras realidades. Por isso que é sempre muito interessante a partilha, o compartilhar, o conversar, porque é nesses momentos que você consegue ver a vida por um outro olhar, por um outro ângulo, sobre uma outra forma. E a beleza de tudo isso é que você pode, né, se assim você desejar, ao ouvir o outro, ao ouvir a história do outro, ao ouvir o ângulo em que ele traz a informação, você pode, assim, instanciar dentro da sua realidade, instanciar dentro do que faz sentido para você. Às vezes, uma situação que não tem nada a ver com você, que não tem nada a ver com o que você está passando, mas a partilha de alguém, a história de alguém, algo que aconteceu, a forma como ela vê um determinado assunto faz com que você comece, você conecte e você encontre uma solução para uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que a pessoa estava realmente falando. Mas você só consegue fazer isso se você estiver no único momento que existe, que é o aqui, o agora, esse tempo presente. É uma dificuldade que o ser humano tem de se manter no aqui e agora. É um processo da própria mente, né? Nós temos dois hemisférios e ele costuma jogar a gente para frente e o outro costuma jogar a gente para trás. E a gente vive nessa gangorra, vai para frente, vai para trás, vai para pensa no futuro ou pensa no passado e esquece desse momento, desse tempo presente. Só que é importante você olhar para o passado e é importante você olhar para o futuro, mas você não pode ficar por lá. Você não pode perder tempo nesse lugar. O seu passado está fazendo o seu presente e o seu presente está fazendo o seu futuro. Então existe uma métrica, um, um tempo onde você pode parar para olhar o passado e visualizar o futuro. Mas tudo isso depende desse aqui e agora. E eu trago esse tema, esse assunto nesse momento, porque estamos no final do ano, estamos em dezembro. E dezembro é um encerramento de um ano que foi assim desafiador. Como tem sido os últimos anos, né? A gente tem tido anos muito desafiadores. Todos os últimos anos aí tem trazido. Se a gente for parar para pensar só na década de 20, né? 20, 21, 22 e 23, cara, a gente teve pandemia, 1 e 2, né? A gente teve várias situações e vários conflitos. E
como foi que você conseguiu se equalizar diante de tudo isso? Porque são momentos, foram situações que fizeram você parar para fazer um balanço da sua vida. Então, balanço é a palavra do momento, né? Eu acho que é a palavra da nova era, porque o que a gente faz balança, porque o planeta, né? Até começa pela temperatura. Um dia a gente está com calor deserto, outro a gente está com frio ártico. E por aí vai, né? Essa matemática do aqui e agora, ela às vezes pega a gente no pulo, porque nós somos sabedores de que o único tempo que existe é o tempo presente. Porém, a gente não consegue evitar de estar no passado e não consegue evitar de projetar o futuro. Então, por isso que eu falo que a questão é você não se demorar muito em nenhum dos dois. É estar por aqui. E fazer essa matemática, às vezes, dá um trabalhinho. E principalmente num momento como esse, num momento de final de ano, num momento de encerramento de ciclo, num momento em que o novo está por vir. Não tem como você não estar chegando no final do ano sem pensar no ano que passou, nas coisas que aconteceram. E não tem como você não ouvir as pegadas de 2024 chegando e não pensar o que vai ser desse novo ano, o que vai acontecer, o que você pretende fazer. E a gente vive nesse interminável ciclo de ano novo, vida nova, projetos, sonhos, mudanças. Só que quanto disso acaba sendo real? O quanto a gente ficou no presente, no agora, para realizar aquilo que a gente almejou no final de 2022? E quanto a gente não ficou não está preso ainda nos acontecimentos de 2023 e que estão atravancando a gente de estar em 2024? Então, é uma matemática que precisa ser encontrada dentro de você. Essa, essa fórmula, esse modelo, ele também é muito individual. Eu acho que uma das grandes sacadas que a gente precisa ter sempre é compreender a nossa individualidade e o nosso processo pessoal de conseguir as coisas. Por isso que a partilha, por isso que a história do outro é uma forma de você se embasar, é uma forma de você se conectar. Mas a prova do outro, a forma como o outro faz, o jeito que ele utiliza, não necessariamente será o seu. Não necessariamente é da mesma maneira, porque você tem padrões, valores, informações, idades, comportamentos, criações muito diferentes. Então, o olhar do outro sobre uma situação sua também vai trazer a verdade dele, a perspectiva dele, o ângulo dele, o modelo dele. E você não tem que aceitar, mas você tem que observar. Observar a forma como as coisas chegam para você. Observar como as informações são processadas na sua mente. Você precisa conhecer a sua mente. Você precisa conhecer a sua forma de ver a realidade. Porque é assim que você consegue ver como você entende a sua realidade, como você entende a sua vida,
você consegue olhar todas as outras vidas com beleza. E todas elas trazem alguma coisa que podem ajudar você nos seus processos internos, nas suas escolhas internas, nas suas, nos seus, nos seus problemas ou nas suas vicissitudes, não importa. Esse tempo do agora, e se a gente for parar para pensar no tempo do agora, vamos trazer todas as coisas que aconteceram quando tudo aconteceu. Quando você começou a buscar descobrir quem era você. Chegou um momento que você parou e falou: não, eu preciso entender. Eu preciso me entender. Eu preciso me compreender. E aí você se deparou com várias situações que estavam fora do seu controle, fora da forma como você achava que elas deveriam ser. Quando você chega nesse lugar, estar conectado a si mesmo é algo que mostra como foi que tudo aconteceu. Só que você tem que olhar isso, tudo que aconteceu, de uma maneira muito neutralizada, sem lamentações, sem lamúrias, sem sofrimento, porque as coisas aconteceram, foram assim e te mostraram várias coisas que você precisa mudar quando? Agora. Que você precisa mudar nesse momento. Naquela época, naquele tempo, naquele momento, você não estava nem buscando quem você era. Você não estava nem sabendo que isso era possível. Só que isso ainda está reverberando aqui. Por quê? Porque a gente volta para o passado e fica preso pensando no futuro. É um jogo. É como se fosse um jogo de gato e rato. Buscar compreender a sua mente é um jogo. Um jogo onde você tem que dar corda e puxar. Onde você tem que olhar o passado e trazer para o presente. É um jogo onde você pensa o que você quer do futuro, mas não fica pensando lá. Tem que trazer para cá. Viver nesse tempo presente, viver nesse aqui e agora, é a base de você conseguir construir as coisas, de você conseguir modificar essa sua forma de ver determinadas coisas que estão sendo destrutivas. Muitas vezes a gente tem, e é normal isso, não tem nada de errado. A gente tem, nós somos seres humanos. Ser humano é um bicho complicado, ele tá cheio de coisinha. Pensa lá, você é um aparelho físico que tem uma alma dentro. Essa alma não lembra de muita coisa, só que você está recebendo aí impulsos de toda uma ancestralidade que está correndo aí no seu DNA. Você está sofrendo todos os impulsos da forma como a sua vida aconteceu enquanto você era pequena. O que rolou enquanto você estava dentro da barriga da sua mãe também está agindo aqui. Só que se você não para ver isso, dentro desse patamar de agora, de não perceber o eco das suas ações, das suas reverberações, você não consegue fazer a transformação necessária para que a vida se transforme. Recentemente eu lancei um novo episódio do meu podcast e nele eu falo sobre as escolhas. Nós estamos o tempo todo fazendo escolhas. Escolher estar no presente,
Escolhemos estar no passado, escolhemos estar no futuro. Nós escolhemos tudo o tempo todo. Só que a escolha, ela possui vários níveis. E só escolher é uma parte dessa questão. Tomar uma decisão é só uma parte da questão. Quando você decide, parou, agora isso já deu, é necessário que você tome providências para que isso realmente acabe. Só que essas decisões, elas não estão lá atrás e não podem ser na frente. Elas têm que ser no agora. Esse tempo do agora, esse tempo presente. E não tem como falar do momento em que a gente vive hoje sem também pensar em como as coisas estão diferentes. Como tudo é diferente. E isso traz uma necessidade de se atualizar no aqui e no agora. Existem coisas que, modos ou padrões, ou costumes, né, que alguns, 1 ano, 2 anos atrás, era normal. Principalmente dentro da consciência humana. E quando eu estou falando disso, eu falo da consciência humana. Hoje, nesse tempo agora, nós estamos vendo uma forma, por exemplo, de combate, podemos dizer essa palavra, ao feminicídio, ao racismo. Isso não acontecia algum tempo atrás? Sim, isso acontecia. Mas não trazia, não tinha esse peso que tem hoje. Não por nada, não porque ficou mais pesado. As coisas não ficaram mais pesadas. As mulheres não estão sendo mais assassinadas do que antes. Tá? Os negros não estão sendo mais discriminados do que antes. Está igual. A diferença é que nesse tempo presente, no agora, onde as pessoas estão conectadas no que está acontecendo, elas estão vendo e estão percebendo como as coisas estão acontecendo. E não mudar determinados padrões, não mudar determinados comportamentos, leva você a estar preso num passado que já não existe. Nós tivemos em 2020 o advento da pandemia. E hoje em dia, nós ainda temos muitas pessoas que estão tentando levar a vida da mesma forma como levavam em 2019, no mesmo ritmo, na mesma rapidez, na mesma aceleração. Só que aquela parada, ela alterou muita coisa. E se a gente não percebe agora que o nosso comportamento precisa ser diferente, as coisas estão acontecendo de uma forma diferente, a gente está preso ainda numa situação e ficamos, de certa forma, meio alienados da realidade. E essa alienação da realidade, essa alienação do tempo presente, vem ainda de um aprisionamento, de talvez uma revolta, de achar, teve muitas pessoas que acharam que tudo que aconteceu foi um absurdo, as pessoas ficarem presas, não poder sair de casa, não, 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 tem de tudo. Mas isso fez uma mudança nas pessoas, só que ela é muito sutil. E
muitos ainda estão tentando levar e compreender a vida da mesma forma. Por isso que tem, às vezes, muito sofrimento, e às vezes a gente tem um cansaço extremo, né? A gente não dá conta, a gente está cansado, porque o ritmo do planeta mudou. O tempo do agora pede menos acelerado. Ele tem que estar menos acelerado. Ele pede mais atenção no agora, mais atenção no que você está fazendo nesse momento. Quantas vezes a sua mente viajou e voltou enquanto falava comigo? É um exercício. Então, nesse momento de fechamento de ano, de balanço, vamos olhar, sim, com amor, com carinho, todos os balanços, todas as intempéries, que foi um ano, viu? Rapaz, não vou mentir, não. O negócio foi punk mesmo. Mas vamos olhar tudo isso com uma beleza. Vamos olhar tudo isso somente como um aprendizado, como uma tentativa ou um erro, um acerto. Quem pode julgar se o que aconteceu foi um erro, foi um acerto? Quem pode dizer que não era para ser exatamente assim? Ninguém tem parâmetro para isso. O fato é que o ano passou, 2023 está terminando, ele aconteceu. E a gente tem 2024 pela frente. A nossa tendência é fazer planos e projetos para o ano novo. Mas e agora, nesse momento, o que é que você está fazendo? E a ideia agora, então, é resolver uma equação que o meu professor, o Akai Charamana, traz para os seus alunos. Vamos, projete o futuro, pensando no passado, mas no tempo presente. Fiquem bem, um beijo na alma de vocês e a gente se encontra em 2024. Tchau!